Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para mergulhar nas Escrituras e estudar a palavra do Senhor. Hoje temos o estudo de uma parábola muito importante que o Senhor Jesus nela nos traz muita sabedoria para como dirigir a nossa vida financeira, nossa vida espiritual, nossa vida neste mundo, que é a parábola dos talentos. Antes de começar o estudo, eu peço a todos vocês, inscreva-se no canal, dá like, compartilhe em todos os grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram. Para aquele que não me conhece, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e o estudo das Escrituras é minha paixão. Então, vamos começar? Esta parábola encontra-se no capítulo 25 do livro do Evangelho de Mateus, iniciando no versículo 14. Vamos ir avançando na parábola e vamos ir fazendo algumas aclarações e começando já nosso estudo. Tudo bem? A parábola começa assim: um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Então, este senhor, ele vai em uma viagem, não se sabe aonde, e ele pega todos os seus bens convertidos em recursos financeiros e os distribui para 3 servos, aparentemente de confiança dele. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1 talento. Um talento representava, na época, 40 quilos de um metal. Geralmente eram talentos de ouro, talentos de prata. Aqui não especifica, mas vamos pensar que eram de ouro. Era mais ou menos uma barra, um lingote, que pesava 40 quilos desse metal. Isso representava 20 anos de salário, só um talento. Quer dizer que aquele que pegou 5 tinha 100 anos de salário em suas mãos. Aquele que pegou 2, 40 anos. E aquele que teve um talento, 20 anos. Mesmo tendo um talento, representava praticamente uma vida toda de trabalho. Entendeu, meus queridos? Mas, segundo o estudo espiritual da parábola, não só representam recursos materiais os talentos. Vamos falar que também são dons espirituais, vamos falar que são oportunidades, que são habilidades que Deus nos dá para administrar e multiplicar. Entenderam o que são os talentos? Bom, continuamos. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Olha isso. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. No início da parábola, vemos que o Senhor distribuiu os talentos de acordo à capacidade de cada servo. Então, aquele que recebeu 5 talentos, ele conseguiu administrar bem esse dinheiro, conseguiu aplicar esse dinheiro, conseguiu fazer negócios com ele e multiplicou por 2 o valor dos talentos. O mesmo fez aquele que recebeu 2 talentos, fez a mesma coisa e ganhou mais 2. Só que um dos servos, não sei porquê, a gente vai ver no decorrer da parábola, ele guardou aquele talento que havia recebido, abriu um buraquinho na terra, guardou e por aí ficou. Tá bom? Continuamos. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Olha isso. O senhor voltou depois de muito tempo e fez um ajuste de contas.
Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Diz-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Até aqui vemos que os 2 primeiros servos conseguiram multiplicar os seus talentos e o Senhor aprovou essa atitude. Olha que eles entregaram todo o dinheiro. Aquele que recebeu 5 entregou mais 5, entregou tudo para o Senhor. E aquele que recebeu 2 entregou mais 2 e entregou tudo para o Senhor. Só que o Senhor fala assim, o Senhor achou que isso era pouco. O Senhor achou que essa quantia era pouco para o muito que eles iam receber de recompensa. Entendeu? Então, mesmo aquele que entregou 5, a mais, recebeu a mesma recompensa e a mesma aprovação que aquele que recebeu 2. O importante não é a quantidade de talentos, o importante é o que você faz com os talentos que o Senhor te dá de acordo às tuas capacidades. Se você consegue administrar bem e consegue multiplicar isso, isso é do agrado de Deus. E Deus, como você foi fiel no pouco, Ele te vai colocar ao frente de muito. E esse muito a gente ainda não sabe. A gente nem imagina os tesouros nos céus. Os ganhos, os tesouros espirituais, as coisas que a gente vai ter no paraíso junto ao Senhor. Mas para isso temos que ser fiéis administradores e fiéis multiplicadores do que o Senhor nos empresta. Ok? Continua, vamos ver o que aconteceu com aquele que guardou o dinheiro, hein? Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Vemos que o servo aparentemente tinha alguma informação de que o Senhor era cruel, de que ele colhia onde não semeava, de que ele ajuntava onde não espalhava, e ele às vezes teve medo, e falou: deixa eu guardar o talento, porque não vai ser que eu vou perder ele e vou devolver quando ele voltar. Assim mesmo fez. Vamos ver se o Senhor se agradou disso. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Olha isso. Se o homem certamente era cruel, se o homem certamente era injusto, pelo menos por respeito, o servo poderia estar aplicando esse dinheiro nos bancos para quando o homem voltasse, recebesse com juros, porque é justo. Então, ele não teve, em primeiro lugar, não teve respeito pelo seu Senhor. Além disso, fez uma crítica para ele que aparentemente não era certa, porque a injustiça seria se o Senhor chegasse e não houvesse dado nada para o servo, houvesse falado para ele: me devolve tanta quantia. Mas ele confiou 20 anos de salário para esse homem, gente. E ele não fez nada, ele deixou o dinheiro parado.
Mesmo assim, o homem justificando sua falta de capacidade, justificando o mal que havia feito, ainda culpa o seu Senhor de haver escondido esse dinheiro lá e não aplicou ele para que pelo menos o Senhor tivesse alguma ganância quando ele chegasse. E meus queridos, assim vai acontecer quando a gente estiver na frente de Deus. Deus nos vai falar: cadê os talentos que eu te di? O que você fez com eles? E aí muitos vão culpar a Deus de fazer coisas erradas com seus talentos, por não glorificar o reino de Deus. Vamos saber em que termina a parábola. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então o servo foi punido e vamos agora a comentar algumas lições que a gente aprendeu nesta parábola interessantíssima. A primeira lição é que Deus é justo. Deus não te dá nada para administrar que você não tenha a capacidade para fazer. Cabe a você decidir o que você vai fazer com os dons, com as oportunidades, com as habilidades, com os recursos que Deus coloca nas tuas mãos. Seria injusto Deus se confiasse a nós algo que não pudéssemos administrar. Entendeu, meus queridos? Então, tudo que a gente ganha, tudo que a gente sabe fazer, tudo que a gente consegue na vida é dádiva de Deus. E nós, em primeiro lugar, temos que usar isso para expandir o reino do Senhor. Entendeu? Segunda lição. A parábola ensina que pouco é muito. O que Deus nos confia é muito mais do que poderíamos conseguir por conta própria. A gente pensa, o servo inútil, ele recebeu só um talento, mas como eu já falei, eram 20 anos de salário. Quando ele poderia conseguir isso por conta própria? Nada do que nós temos, gente, por conta própria a gente conseguiria, porque toda boa dádiva vem de Deus. Então, Deus é dono de tua riqueza, de tuas posses, de tuas habilidades, de teus conhecimentos. Ele foi quem plantou isso em você. Então, meus queridos, pouco, às vezes achamos que é pouco o que a gente tem, mas é muito, porque nós mesmos não conseguiríamos nada disso. Entendeu? É sabedoria pura que aqui se está falando, não é? Terceira lição. Nada do que temos é de fato nosso. Já expliquei. Somos mordomos dos talentos do Senhor. Nós somos administradores das posses de Deus. Todos os talentos que Deus nos dá são deles. Não é nada nosso. Nós simplesmente somos mordomos. E aí vem o princípio da mordomia, da boa mordomia, que o Senhor quer. Boa administração e multiplicação. Entendeu, meus amores? Nossa função é administrar e zelar por aquilo que Deus nos dá. Algumas pessoas se vangloriam diante de suas realizações, recursos e capacidades, mas não sabem que eles não ganharam isso por conta própria. Aí estão agindo com uma falta de sabedoria muito grande, e isso vai ser cobrado o dia do juízo, senhores. Vai ser mesmo.
Quarta lição: devemos multiplicar o que Deus nos dá. Os talentos devem ser multiplicados e aperfeiçoados, a fim de serem úteis na expansão do reino de Deus. Se Deus te dá habilidade para aprender, para ler, inteligência, você tem que aperfeiçoar essa inteligência, você tem que se formar, você tem que adquirir, estudar, você tem que amoldar esse dom. Se Deus te coloca recursos em tuas mãos, você tem que multiplicar eles e usar uma parte deles para expandir o reino de Deus, a outra é sua, pode usufruir. Não é todo, mas tira todo o sentimento de avareza, tira todo o sentimento de incapacidade de seu coração, porque Deus quer te dar vida e vida em abundância. A fidelidade será recompensada. Olha o que aconteceu com os servos que administraram e multiplicaram. Eles foram fiéis no pouco, porque assim falou o Senhor. Por isso seriam colocados a dirigir, a administrar no muito. E isso vai se cumprir na cidade celestial, quando a gente está no paraíso, iluminados pelo sol, pela luz do Senhor. Nós seremos reis ao lado de Cristo e reinaremos com Ele e teremos nossas funções e teremos nossas responsabilidades. Mas se a gente não consegue ser fiel no pouco que a gente tem, vocês acham que Cristo te colocará a administrar no muito lá nos céus? Não, meus queridos. Quinta lição: os talentos são valiosos, mas há algo ainda mais valioso. E já falamos sobre isso. Os servos foram colocados em responsabilidades maiores. Deus considerou os talentos como pouco. Falou: fiel no pouco. Nada na terra vai superar a promessa da eternidade, meus queridos. Ainda não se sabe. Na Bíblia vem algumas passagens, como será a cidade santa, celestial, quais serão algumas funções, mas isso ainda a gente vai saber quando estiver ao lado de Cristo. E é muito bonito chegar e apresentar para o Senhor nossos talentos multiplicados, para que Ele nos coloque ao frente de muito, à frente de coisas valiosas, ao frente de responsabilidades divinas. Então, essa outra lição que a gente tira daqui, desta parábola. O cristão verdadeiro será convidado a se sentar em uma mesa a qual não tinha direito algum de participar. Gente, todos nós somos pecadores. Nós somos salvos pela graça. E a graça é uma dádiva de Deus. A graça é uma oportunidade que Deus nos dá sem nós merecer nada. Nada que a gente faz aqui na terra consegue nos levar à salvação. A única coisa que nos salva é o sangue do Senhor Jesus, porque Ele se apresentou como propiciação, como sacrifício verdadeiro. E Ele tirou o pecado com isso. Todo aquele que acredita em Jesus como nosso Senhor e Salvador, esse vai ser salvo e vai cear com o Senhor na grande mesa das bodas do Cordeiro. Entendeu, meus queridos? Pensem bem nisso. Sexta lição: o servo negligente era mau e perverso. Claro que era mau e perverso. O homem acusa o Senhor de ser cruel e maldoso, mas não tinha provas disso. Além disso, ele fala isso para justificar a falta de capacidade para multiplicar o talento que ele recebeu, fingindo que estava com medo. Mas na realidade estava com medo. Se ele sabia que o Senhor era cruel e perverso, até o Senhor dá a resposta para ele: por que então você não colocou pelo menos a pegar juros nos bancos? Porque você sabia o que ia acontecer, Entendeu, meus amores? Então, ele só se justificou para tirar a falta de capacidade que ele tinha, gente.
Então, o servo demonstrou incompetência e não assume seus erros, além de ter falta de respeito e de temor pelo Senhor, por não fazer o que tinha que ser feito. E a sétima lição: até o pouco que se tem será tirado. Por quê? Olha aqui, ele se converteu em um devedor do Senhor. Se ele não multiplicou os dons, as habilidades, as oportunidades, os recursos que Deus colocou nas suas mãos, você fica devendo para Deus os juros. E por isso tudo que não tem vai ser tirado e você vai ser jogado no inferno, onde tem choro, pranto, ranger de dentes. A negligência será penalizada com a repreensão e o banimento eterno do Senhor. Então, sabedoria pura, que fazer com nossos talentos? Nada é nosso, tudo de Deus. Nossa função é ser um bom mordomo, multiplicar, administrar e apresentar o dia do juízo nossos talentos para Ele, para que as trevas não sejam nossa morada eterna e seja lá na Cidade Santa, lá com responsabilidades divinas e ainda maiores que as que Ele colocou aqui na nossa vida terrena. Muito interessante essa parábola. É uma lição de vida, é sabedoria, porque a palavra de Deus é a fonte de toda sabedoria. Vou te fazer uma pergunta para terminar. Você quer multiplicar? Você quer administrar adequadamente os talentos que Deus te dá? Ou você quer esconder elas em um buraco e depois culpar o Senhor dos malfeitos que você fez? Para terminar, onde tem choro, pranto e ranger de dentes. Pense nisso. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estou aqui na Tua presença, Pai, para pedir um canal de bênçãos para meu querido irmão e minha querida irmã que me está assistindo. Que os talentos que o Senhor colocou nas mãos deles e em nossas mãos, Pai, que sejam para multiplicar e administrar adequadamente para a expansão de Teu reino, Pai. Que nós possamos ter sabedoria para fazer e cumprir a vontade do Senhor, para nos apresentar sem medo, com o dever cumprido na Tua presença e te entregar os Teus talentos para nos cumprir a vontade e a responsabilidade divina que o Senhor vai colocar para todos nós. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. É muito bonito e gratificante estudar a palavra de Deus, meus amores. Os espero em próximos vídeos. Compartilha, compartilha e compartilha, para que você se converta em um canal de bênçãos por transmitir o verdadeiro Evangelho de Cristo. Amém? Até a próxima, meus amores.